Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Família Inabalável, o programa da família cristã. Eu sou Gabriel CBO, servo do Senhor Jesus, casado com a Andressa Oliveira, com quem eu tenho uma linda família. Eu estou muito feliz de estar dividindo esse espaço com vocês. Nós estamos aqui fazendo o programa da família cristã. Nós abordamos de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde, das 4 às 5, aqui na Rádio Evangélica FM, assuntos como relacionamento com Deus, casamento, filhos, criação de filhos, né? Educação cristã, teologia, filosofia cristã e tantos outros assuntos, claro que todos baseados nas escrituras sagradas, de acordo com a palavra de Deus, que é inerrante, infalível, não precisa ser atualizada e é a nossa única regra de fé e prática. É mais atual do que o Jornal de Amanhã. É isso que era uma frase que Billy Graham trazia sempre. Hoje nós vamos falar, meus queridos, sobre um assunto nada fácil, quando eu e você perdemos um ente querido, quando o luto, quando a morte, que é uma intrusa, invade as trincheiras da nossa guerra, da nossa batalha nesse mundo e rouba para si, de alguma forma, um dos nossos queridos e amados. Nós vamos falar sobre luto, nós vamos falar sobre perder alguém que amamos, mas ao mesmo tempo vamos falar do consolo, do conforto, da eternidade com Cristo. Nós vamos falar de todo o consolo que vem do Santo Espírito. A palavra de Deus diz que Jesus, antes de subir aos céus, de ser assunto aos céus, na sua ascensão, na verdade, antes mesmo até da sua morte, ele falava que importava que ele subisse para que ele pudesse enviar o Consolador, se referindo ao Espírito Santo. E sim, o Espírito Santo é esse que nos consola em todas as nossas fraquezas, em todas as nossas debilidades, em todas as nossas faltas e também diante da morte. Certamente o ser humano não foi feito para a morte, ele foi feito para a eternidade com Cristo. E o pecado entrou no mundo, você lembra de Gênesis 3, e a morte é o salário, é a recompensa do pecado. Essa morte é, de fato, uma tragédia, mas ao mesmo tempo para um cristão, a menos que Cristo volte, né, é o caminho inevitável para que possamos, de fato, chegar ao nosso Senhor e ao gozo da sua presença. De fato, nós cremos que Jesus voltará, nós cremos que Jesus virá nos buscar e desejamos a sua vinda. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que deseja a vinda do Senhor, e nós desejamos a sua vinda. Mas se ele não voltar na minha, nem na sua geração, se ele não voltar, e nós esperamos isso, mas se ele não voltar hoje ou até o final das nossas vidas, certamente passaremos pela morte. E essa vai ser de fato uma passagem. Por isso que o próprio Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele também venceu não só o mundo, mas venceu a morte e o pecado. E nós podemos ter viva esperança por causa da sua ressurreição. Fizemos, inclusive, recentemente agora uma série sobre o Evangelho da Salvação em Cristo. Falamos sobre arrependimento e fé. Foram 5 episódios, 5 programas. Arrependimento e fé, o caminho para a salvação eterna e para uma vida abundante aqui nesse mundo. Nós falamos sobre o sacrifício de Cristo, porque ele precisou morrer numa cruz e não simplesmente Deus estalou os dedos e salvou a todos, mas por que foi necessário que ele viesse morrer, encarnasse, tornasse homem e morresse na cruz do Calvário. Explicamos também a motivação de Cristo na cruz, que é o amor de Deus. Nós explicamos também sobre a ressurreição e finalmente falamos sobre o novo nascimento. Uma série belíssima. Espero fazer uma nova série em breve com vocês. E essa nova série, se Deus permitir, vai tocar no assunto de finanças para casais. Nós vamos falar sobre como superar dificuldades financeiras no casamento. Mas o tema de hoje é um tema que eu creio ser oportuno. Eu não sei se você está sofrendo, se você perdeu um ente querido recentemente, se você está enfrentando um luto, uma dor, se você ainda não conseguiu superar a perda de uma pessoa que era muito especial para você, eu creio que esse programa vai falar profundamente do seu coração, tá bom? Antes de mais nada, antes de começarmos de fato o nosso assunto, nós vamos orar e eu vou te pedir para seguir sempre os nossos arrobas, os nossos Instagrams. Segue o arroba GabrielCBO para mais conteúdo sobre casamento, é o meu Instagram, arroba GabrielCBO, tudo junto. Segue o arroba Andressa Ecoprime, o Instagram da minha esposa, que tem publicado conteúdo sobre criação de filhos e educação cristã. Andressa com 2 S, Ecoprime com 2 Cs.
Segue também o perfil da Escola Ecoprime, nossa escola de educação infantil até o ensino médio, cuja missão é formar homens e mulheres para conhecer, crer e servir a Deus, mesmo nas carreiras mais exigentes. É uma escola de educação infantil e ensino médio, bilíngue, com excelência pedagógica e, obviamente, o mais importante, cosmovisão cristã, cristianismo. Nós sempre falamos isso para os pais que entram lá. Nós não vamos ensinar apenas as virtudes de Cristo, vamos ensinar sobre Cristo. Nós não vamos, queridos, colocar ar-condicionado no trem que está indo para o inferno. Nós queremos desviar a rota desse trem. Nós queremos tirar o seu filho, né, a sua família e guiar a sua família também, ajudar nesse processo, né, de criar filhos para Deus e botá-los no vagão que está indo para os céus, o caminho estreito. Então, de fato, precisamos e queremos ajudar as famílias cristãs a educarem seus filhos para Deus, a educarem seus filhos bíblicos, tá bom? Segue também o @Real Bruno Moraes, o nosso pastor Bruno, que sempre está aqui com vocês toda quinta-feira. Ele é pastor na Igreja Cristã em Recife. Segue o @ da Igreja Cristã em Recife, também lá no canal do YouTube. Você vai acompanhar os cultos, as transmissões, você vai acompanhar, né, as pregações e também no Instagram você vai acompanhar os horários de culto. Todo domingo, recentemente tem sido assim, às 5 horas da tarde, lá na Avenida Estância 330, que fica no bairro de Areias, bem pertinho da Avenida Recife, antes do viaduto do antigo Macro, que agora é o Atacadão. Então, todo domingo, às 5 horas da tarde, lá na Recife, mas confere o horário na bio do perfil do Instagram. E também, todo domingo de manhã, nós fomos enviados, né, a plantar a igreja que está em Aldeia. Então, a igreja que está em Recife, na pessoa do pastor Bruno e do Conselho dos Presbíteros, nos enviou a plantar a igreja que está em Aldeia, aqui no bairro de Aldeia, Camaragibe, e nós ficamos, inclusive, nos cultos às 10 horas da manhã, no domingo, na Escola Ecoprime. Dentro da Escola Ecoprime, você e sua família são nossos convidados. 10 horas da manhã, dentro da Escola Ecoprime, quilômetro 6 aqui da Estrada da Aldeia, você vai ter um encontro com o Senhor Jesus, eu creio, com a palavra, um culto simples, cristocêntrico, voltado para Deus. Nós estamos no culto adorando e servindo e cultuando a Deus, e não homens. Mas ao mesmo tempo podemos ter comunhão uns com os outros através da Santa Ceia dominicalmente ministrada, tanto na Igreja Cristã em Aldeia quanto na Igreja Cristã em Recife, tá bom? Segue também o @ da Igreja Cristã em Aldeia, Cristã em Recife, tá? Deus abençoe abundantemente seu dia, que seu dia seja abundante. Lembra que dia abundante é dia com devocional e dia abundante é dia com o culto familiar, tá bom? Vamos orar para a gente dar início ao nosso estudo sobre luto, conforto e consolo que vem do Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado e porque o Senhor não poupou o teu próprio Filho para nos salvar. Ele morreu na cruz, o Senhor sabe o que é padecer, Senhor Deus, o Senhor sabe o que é perder a pessoa mais incrível e mais especial de todo o universo, que é o Senhor Jesus. O Senhor, de alguma forma, o esmagou na cruz para nos salvar. Ele morreu, nós vivemos ali, Senhor Deus, de acordo com o relato bíblico, um período de 3 dias de luto extremo. Mas, ao mesmo tempo, ao terceiro dia, no domingo, logo pela madrugada, ele ressurgiu dos mortos. E essa é a esperança que temos, Senhor Deus, que ressuscitaremos contigo, nós que cremos. Ó Deus, nos dá consolo e conforto àqueles que estão passando por dores, dificuldades, perdas de entes queridos, entes que estão passando por dificuldades em relação à saúde, em relação ao câncer. Visita-os, Pai, visita-os com a tua graça, com o teu favor, afofa-lhes a cama, traz, Senhor Deus, cura, derrama a tua misericórdia, derrama favor, Senhor Deus, para que essas pessoas, Pai, que estão passando por dificuldades em sua saúde possam ser acolhidas em Ti. E ao mesmo tempo consoladas também. E ainda mais aqueles que estão perdendo e perderam entes queridos possam ser consolados pelo teu amor. Em nome de Jesus choramos. Amém. Estamos de volta aqui para a gente conversar sobre luto. Falar sobre morte nunca é fácil. Eu não sei se você está passando por uma situação difícil, não sei se você está vivendo o luto de fato na pele, ou se você perdeu um ente querido recentemente e ainda não superou essa situação. De antemão, quero te dizer, você não supera o luto, você não supera o ente que se foi. Né? Você aprende a conviver com essa tristeza sempre presente, uma tristeza no coração. Ao mesmo tempo, essa tristeza não vai ser a marca da sua existência, justamente porque um cristão ele deve ter como marca a alegria. Mas se tem 2 motivos pelos quais um cristão se entristece, esse deve ser o próprio pecado e, ao mesmo tempo, aqueles que se perdem, né? Aqueles que se desviam do Senhor, aqueles que permanecem rejeitando
o Senhor Jesus e não crendo na sua graça, na suficiência da sua salvação, e aí acabam indo para uma condenação infernal. Uma terceira tristeza que um cristão, e pode estar presente na vida de um cristão, é o luto, quando nós perdemos um ente querido. E passar esse tempo entristecido, queridos, é razoável, é salutar. João capítulo 11, versículo 25 e 26, a palavra de Deus nos diz: disse-lhes o Senhor Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Como é que ele cumpre essa promessa se nós passamos pela morte? Mais uma vez eu vou te dizer, a morte de um cristão é como que um banquete nos céus, justamente por causa da entrada no reino eterno do nosso Senhor. É o gozo da sua presença. Você lembra do Lázaro, história em que Jesus conta do rico e Lázaro que estava na porta do rico? Quando ele faleceu, Lázaro era uma pessoa piedosa, cria no Senhor Jesus. Ele não foi para o céu porque ele era pobre, ao contrário, ele foi para o céu porque ele era crente em Cristo Jesus. E o rico não foi para o inferno porque era rico, ele foi para o inferno porque ele não creu e rejeitou o Senhor Jesus. Então Lázaro estava agora no seio de Arão, né? No seio de Abraão, perdão. Ou seja, é uma referência de que ele estava na presença do patriarca, na presença de Deus. Ou seja, ele estava com vivos. A palavra de Deus diz que o Senhor é Deus de vivos e não de mortos. Que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Portanto, é uma referência a dizer que eles estão vivos em Cristo nos céus. E assim também o Lázaro, o pobre, o mendigo, ele estava ali agora na presença santíssima de Deus e ao mesmo tempo ao lado da referência patriarcal, o pai da fé, que era Abraão, tá bom? Então, nós precisamos lembrar disso. A morte é uma transição, embora intrusa, justamente porque o ser humano não foi feito para a morte. Nós não fomos feitos para morrer, queridos. A morte é uma intrusa devido ao pecado. O pecado de Adão e Eva trouxe consequências. Nós todos somos pecadores, carecemos da glória de Deus. E uma vez que encontramos com Cristo Jesus para a salvação e nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nele como Senhor e Salvador de nossas vidas, somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passamos então a ser não só almas viventes, mas agora almas vivificantes, sendo então, de fato, né, aperfeiçoadas no amor de Deus. Essas almas, as nossas almas, de quem crê, são aperfeiçoadas no amor de Deus. Mas ainda assim, nós morremos na nossa carne, para então vivermos eternamente com Cristo. Quando Cristo voltar, é a palavra de Deus que nos diz, nós ressuscitaremos com Ele naquele último dia, no dia da sua vinda, no dia em que Ele instaurará novos céus e nova terra. Nós seremos então restaurados a um corpo, mas agora não o mesmo corpo físico, limitado, corrompido pelas nossas fraquezas e pecados, mas agora pela incorruptibilidade. Nós seremos revestidos de glória, glorificados, corpos glorificados e perfeitos para habitarmos e tabernacularmos com o Senhor nosso Deus. Então, enquanto a morte é intrusa, você e eu vamos muitas vezes sofrendo com a perda de pessoas preciosas. Seja o seu avô, a sua avó, seja o seu pai, um tio querido, um irmão, um filho. Eu lembro bem que quando a Andressa estava grávida de Eva é a nossa filhinha que hoje teria 8 anos. Na verdade ela teria 7 e esse ano, 2025, completaria 8 anos. E Eva era tão amada, tão apreciada, ali na barriga de Andressa ainda, a gente conversava tanto, era minha primeira filha biológica, e eu estava ali, né, dirigindo toda a minha atenção a ela, a Andressa, os cuidados da gravidez, quando estava por volta das 30 semanas, 6 meses, a Andressa teve um sangramento muito acentuado. Ela teve o que nós chamamos de descolamento de placenta, perdeu o fluxo de alimentação e poucos minutos Eva já tinha falecido na sua barriga. Nós corremos, entramos no carro, eu dirigi a máxima velocidade, tentando ser o mais prudente possível, mas
ainda na esperança de que minha filha, nossa filha, estivesse viva. E quando nós chegamos no ultrassonografista, o médico que acompanhava a gravidez de Andressa, nosso médico, ele verificou e de forma muito, muito pesada, ele precisou passar a notícia para a gente. Ele passou da melhor forma, mas era uma notícia difícil por si mesmo. Ele disse, olha, sua filha já não está mais aqui, né? Já não está mais viva. E agora a gente precisa se preocupar com a sua esposa. Ali eu liguei o modo realmente cuidado, proteção para com a Andressa. Nós fomos dirigidos a um hospital para ela fazer então a cirurgia de cesárea. A minha esposa precisou fazer uma cesárea para retirar a nossa filha, que já estava completamente formadinha. Quando ela foi para o bloco cirúrgico, eu certamente a acompanhei o primeiro parto, digamos assim, do que os médicos chamam de natimorto, é quando a criança já nasce morta. E a Andressa estava correndo um risco de vida. Uma hemorragia estava surgindo ali internamente no seu útero, na sua placenta. E aí, graças a Deus, a Eva foi retirada, a Andressa ficou em segurança, teve a sutura, a cirurgia foi concluída, a cesárea, e eu tive o privilégio de dar um beijinho na testa da minha filha, ver, contemplar aquele bebezinho já formado. Ele muito bem podia ter, no caso, a minha filha podia muito bem ter realmente nascido naquela instância com 30 semanas, 32 semanas, por volta de 32, 6 meses mais ou menos de gestação, e ter ido para a UTI, talvez, ter se recuperado ali, ter passado 1, 2 meses na UTI, amadurecendo os seus tecidos, a respiração, o seu pulmão. Certamente ela tomaria uma medicação chamada sulfactante, que é quando essa medicação administrada é para poder fortalecer de fato as funções respiratórias do pulmão da criança. E ali a gente podia estar com ela até hoje. Mas aprove a Deus, queridos, aprove a Deus. É um Deus soberano que nos amou antes da fundação do mundo, nos resgatou, nos libertou do império das trevas e sabe o que é perder um filho. Esse Deus que nos amou, aprove a Ele levar Eva para si. A nossa esperança, então, desde então, tem sido, sim, nos encontrar com o nosso Messias, o nosso amado, na sua vinda ou na nossa morte, e também ter um reencontro com a nossa filha. Nós cremos, sim, que a nossa filha não só estava viva, como ela ainda vive com Cristo Jesus, por ser filha da aliança e filha da promessa. Mas eu quero te dizer isso. Poucas coisas doem tanto na vida humana. Poucos problemas são tão dolorosos, tão desafiadores quanto você ter que enterrar a sua filha. Eu precisei enterrar a minha filha. Ela está lá no cemitério Morada da Paz, em Paulista. Nós precisamos enterrar nossa filha. E que dor, queridos, que dor. Os planos que foram sonhados agora tinham ruído. Tudo que a gente tinha, ainda que na gravidez, projetado, viver juntos, o bercinho, as roupinhas, o enxoval já estava prontinho. Todas as coisas foram tão dolorosas. A gravidez tem as suas consequências. O corpo humano ele não identifica que o filho já não está mais ali, então o leite desceu ali, né, nos seios de Andressa, e foi um momento doloroso. Tem uma medicação para fazer um bloqueio, né, desse leite, mas foi doloroso também essa memória daquela filha que a gente não estava amamentando. No caso, minha esposa não estaria amamentando, que a gente não estaria trazendo para casa para conhecer os seus irmãos, que a gente não veria os primeiros passos na escola, a gente não veria sendo alfabetizada, participando da cerimônia do ABC, né, da noite de autógrafos ali. A gente não participaria do seu primeiro ano de aniversário, do seu 10º ano de aniversário. Nós não veríamos ela passar no vestibular, nós não veríamos ela se casando. Eu não levaria minha filha ao altar. São tantas coisas, queridos, que passam na nossa mente, que entristecem o nosso coração, mas uma coisa nós nos apegamos ali, eu e Andressa. Isso foi muito marcante para nós. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 28 a 30. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito da nossa existência. Nos parecer com Cristo Jesus e glorificarmos a Deus, desfrutando dele para sempre. E o texto continua dizendo, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro entre muitos irmãos. Inclusive o primeiro a ter o seu corpo glorificado depois da sua ressurreição. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Irmãos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Gabriel, como pode cooperar para o bem se você perdeu sua filha? Queridos, o bem último que Deus deseja para mim e para você é conformar o nosso caráter de Cristo. Aflições, dores, luto, sofrimentos, morte, separação acontecerão em nossa vida. Quero que você lembre, Deus não está alheio ao seu sofrimento, Ele não está à parte, Ele ouve a sua oração, Ele não te aparta dele mesmo, Ele não aparta de você a graça dele. Ele está próximo. Você lembra de Lázaro? Você lembra do nosso Messias, o nosso Cristo? Chegando ali em Betânia, se encontrando com as irmãs, Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, foi a frase de Marta com Jesus. E Jesus ainda derramou algumas lágrimas, talvez contemplando a realidade crua da morte, e o ressuscitou. Mesmo ao quarto dia, mesmo já fédido no túmulo, ele o chamou para fora e Lázaro reviveu. Lázaro ressuscitou, não ainda em corpo glorificado, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar em corpo glorificado, mas Lázaro ressuscitou para viver mais alguns anos, para a glória de Cristo, para a glória de Deus, e novamente morrer, para então habitar com Jesus nos céus. Mas eu quero te lembrar isso. Jesus chorou naquele dia. Jesus contemplou sim a morte de um amigo querido. Nós podemos chorar, mas precisamos reconhecer que quem mais sofreu, quem mais chorou, se nós podemos interpretar dessa forma como uma conjectura, foi o próprio Deus. Ele sabe o que é perder o próprio filho, queridos. Ele levou o seu filho à maior de todas as humilhações. Porque ninguém foi tão baixo, sabe por que ninguém foi tão baixo em um grau de humilhação, de morrer sendo justo, de ser cuspido, violentado, chicoteado, uma quarentena de açoites, talvez menos um ali, que ele recebeu de chicotes romanos, de ser pregado numa cruz, de ser amaldiçoado, porque a lei de Deus dizia que todo aquele que era pregado em madeira era maldito, de ser amaldiçoado por mim e por você. Ele sabe o que é perder o seu filho, violentado no seu espírito, dilacerado por se fazer pecado e talvez no único momento de toda a eternidade ser separado de Deus, embora eles sejam um só. Na cruz ele clamou Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Como que no único momento de toda a eternidade, de toda a criação, todos os astros, todos os planetas, as estrelas contemplaram, pasmos, boquiabertos, o Filho de Deus, o Criador, aquele que desfruta de toda a plenitude do ser de Deus, morto na cruz. Queridos, eu sei o que é perder uma filha, mas Deus sabe o que é perder um filho para salvar pecadores como eu e você. E ao mesmo tempo para nos consolar em todas as nossas dores, em todas as nossas tentações. Apocalipse 21, versículo 4 diz, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Esse é o dia final, essa é a nossa esperança, meus irmãos. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a realidade que nos aguarda, a recompensa que aguarda e já alcançou a minha filha Eva e que nos alcançará pela graça misericordiosa do Senhor Jesus. O consolo do Santo Espírito são as recompensas eternais. O consolo do Santo Espírito é a certeza de que Ele nos ama, é a certeza de que
Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. E certamente o meu coração e o de Andressa foram forjados naquela dor. Nós optamos por não lamentar, não ficar pensando em tudo que não vivemos com Eva. Nós optamos por gastar toda a nossa energia agradecendo a Deus pelos 6 meses de vida de Eva. Porque sim, queridos, nós comemoramos o aniversário da data de nascimento. Eu acho razoável isso, mas seria mais preciso, porque anos de vida ou tempo de vida começa desde o início da gestação. Nossa filha estava viva. É um ser vivo, não é um simples zigoto, não é um simples embrião, não é um simples, entre aspas, feto, que significa nada mais do que pequeno humano. Mas os abortistas, aqueles que defendem o aborto, dizem é só um feto, como se não entendessem de fato e não entendem o significado da palavra. São ignorantes de um todo, são assassinos, aqueles que defendem o aborto. Matam uma criança, um ser humano indefeso, sem direito à vida, porque está ainda no corpo de um outro ser humano? Como assim? Mas o que eu quero me referir aqui é que, de fato, a minha filha já estava viva e nós precisamos focar em Deus, colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos nos consolar com as palavras de Deus e com esse texto, Romanos 8, 28, entendendo que tudo cooperava para o nosso bem e que tínhamos tido o privilégio de conviver 6 meses com a esperança e com a vida preciosa de Eva. Eva é nossa filha. Nós a encontraremos um dia nos céus. A palavra de Deus diz em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente. Quem está falando isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é o apóstolo Paulo, que sofreu perseguições, açoites, prisões, naufrágios. Ele sofreu, queridos, contendas, apedrejamentos por amor ao Evangelho. Esses sofrimentos não podem ser comparados. Esses sofrimentos do tempo presente, essa vida curta que nós temos, que talvez se estiquem até 80 anos, o que passar disso é enfado e canseira, até os 100 anos talvez, é um pingo no oceano de toda a eternidade de Deus. Por isso que ele diz que esses sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós, os que creem em Cristo Jesus, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso não significa que ele vai atender você imediatamente ou com a resposta positiva quando você pedir que um ente que está no hospital seja curado. Talvez o fim da vida chegue para essa pessoa. Eu não quero encorajar você a orar com pouca fé, ore com muita fé, mas ore submetido à vontade de Deus, porque o próprio Filho de Deus no jardim de Getsemane pediu: Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. E Deus, de fato, cumpriu a sua vontade para a nossa salvação, que era que Cristo não deixasse de beber aquele cálice. Ele bebeu até a última gota daquele cálice, da ira de Deus. Sofreu as amarguras na cruz, as penalidades do pecado, a eternidade do pecado na sua cruz, na sua carne, no seu sangue ali vertido, para salvar pecadores como eu e você. E a palavra de Deus diz: aquele que não poupou o próprio Filho, não nos daria todas as coisas? Ele entregou o seu Filho por mim e por você. Mas também, pasmem, fique atento, porque se ele não poupou o próprio Filho, se você se desvia desse Filho e da pedra angular que é Cristo, ele não poupará você. Mas seja consolado no amor de Jesus. Romanos 8, 37 e 39 diz, A39 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em quais coisas? Nos sofrimentos, nas batalhas, nas aflições, mas no amor de Cristo, em que nele não há condenação para aquele que nele crê. Em que nele, em Cristo Jesus, há recompensas
eternas, maravilhosas e ao mesmo tempo vida abundante, propósito, significado, proteção, segurança. Reconhecimento, propósito aqui em Cristo. O valor inestimável da vida de Cristo. Nele que nós somos mais que vencedores. É nessas coisas, nas aflições dessa vida e em sermos resgatados para uma eternidade que nós somos mais que vencedores. Então o texto continua dizendo: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus te ama, querido. Minha irmã, meu irmão, Jesus te ama, te amou, te chamou a uma viva esperança. E mesmo quando você não entende, mesmo quando você não consegue compreender os desígnios e os planos de Deus, certamente você deve confiar, porque ninguém cuida melhor de você, ninguém cuida melhor dos seus familiares e entes queridos e pessoas amadas do que o próprio Deus. Ele governa sobre tudo. O texto continua dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus é viva e traz consolo para todos os que nele aguardam. É Ele que tem guardado a cidade, é Ele que tem vigiado a nossa existência, a nossa vida. Se você tem passado por um momento de luto, curta o luto pelo tempo que for necessário, mas eu recomendo que você estabeleça um tempo limite para que você então possa se levantar, tomar novas vestes, a dignidade, porque sim, o propósito da sua existência não está na pessoa amada, está em Cristo. O significado da sua existência não está na pessoa amada, embora você deva amar e deva desfrutar do luto. Está em Cristo. A segurança da sua existência não está na pessoa amada que agora partiu, mas está em Cristo. O reconhecimento, o valor da sua vida não está na pessoa amada que partiu, está em Cristo. Portanto, não mergulhe profundamente em uma tristeza que vai te deixar mórbido, como um morto-vivo, um zumbi. Consiga recobrar o seu ânimo em Deus para dizer: Senhor, eu quero focar em tudo o que eu vivi com essa pessoa, em toda a vida maravilhosa que o Senhor me deu ao lado daquela pessoa. Obrigado, Senhor Deus, pelos dias, pelos meses, pelos anos, pelo desfrute que eu tive, ainda que pouco tempo, como foi o meu caso, 6 meses com ela. Mas talvez você tenha ou esteja sentindo saudade da sua vovó, do seu avô, com quem você viveu talvez por 30 anos. E ao invés de se lamentar de que a sua avó, o seu avô, o seu pai, a sua mãe não vão estar mais presentes naquele momento específico e especial da sua vida, agradeça por todos os momentos que eles estiveram presentes e que Deus te deu o privilégio de fazer parte da vida deles. A gratidão é de fato poderosa, é por isso que a palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Essa gratidão deve ser ativa, ela deve ser mais que uma percepção intelectual, ela deve ser sentida em seu coração, em cada molécula, em cada célula do seu corpo. Uma gratidão ativa a Deus, que se deleita na presença do Messias, na presença daquele que morreu e ressuscitou para nos salvar. Por isso, queridos, o luto, a dor, o sofrimento não podem ser comparados à glória que há de ser revelada naqueles que esperam em Cristo Jesus. Esse Deus que não poupou o seu próprio Filho e sabe o que é perder um filho, embora tenha ressuscitado ao terceiro dia. Mas esse Deus que sabe o que é perder o seu filho esmagado da forma mais vil, mais violenta espiritualmente, e também humanamente falando, fisicamente falando. Ninguém foi tão humilhado porque ninguém veio de tão alto, queridos. Esse é o nosso Deus, o nosso Messias, o nosso Cristo,
o nosso Jesus, o nosso Senhor amado. Ele foi moído, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, conforme diz Isaías capítulo 53. Esse Deus que sabe o que é padecer, que sabe o que é entregar o Filho amado para salvar pecadores. Esse Deus é o Deus que está ao seu lado. Esse Deus é o Deus que quer caminhar com você, mesmo em meio ao luto, e mesmo que você esteja no vale da sombra da morte. Tem um trecho que eu gosto muito de O Peregrino, o livro de John Bunyan, um dos autores mais geniais que já pisaram nessa terra, e um dos homens tão grandemente usados por Deus ao longo de toda a história. O Peregrino, se eu não estou muito bem enganado, é o segundo livro mais vendido de toda a cristandade, de toda a história, só perde para a própria Bíblia. E ele destaca a necessidade do apoio de Deus na peregrinação, pelo caminho estreito, pelo caminho de santidade, mas também pode trazer alguma aplicação a nível dos sofrimentos que nós passamos nesse mundo. Tem alguns sofrimentos que são parecidos com o vale da sombra da morte. E é um momento bem específico em que o cristão enfrenta o vale dessa sombra da morte e ele passa por esse vale com Cristo. Nesse episódio, então, do livro O Peregrino, e eu recomendo que você leia, deve ser o livro de cabeceira de todo cristão, ele se depara, então, um cristão, que é o ator principal ali do Peregrino, ele se depara com um caminho difícil, cercado por perigos de ambos os lados, e encontra forças para continuar apenas pela graça de Deus. Tem um trecho adaptado que eu vou citar para você agora. Ele diz: e vi no sonho que ao chegar ao começo do vale, o vale da sombra da morte, cristão encontrou dois homens que estavam fugindo rapidamente ao seu encontro. Eles eram chamados Temor e Desespero. Então, John Bunyan usa personagens com nomes muito particulares, que são os sentimentos e são os pavores ou são as emoções que destacam a vida de um cristão. Temor e desespero estavam indo ao encontro do cristão. O cristão lhes perguntou, então, o que havia de errado e por que eles estavam fugindo. Então eles responderam: ai de nós, disseram, estamos voltando porque este vale é perigoso demais. É um lugar tão escuro que ninguém pode enxergar. E há um pântano profundo de um lado do caminho e um precipício do outro. O que ele está dizendo? O caminho à direita ou à esquerda são derrota, dor e sofrimento. Só o caminho estreito pode levar você ao caminho ou ao destino final, a Sião Celestial. Mas eles estavam falando que então era muito perigoso esse vale, do lado tinha um pântano profundo e do outro tinha um precipício. Além disso, ouvimos uivos terríveis e vimos criaturas que saíam das trevas. Isso é o vale da sombra da morte. Olha que descrição de Amanda traz para nós. Mesmo assim, o cristão decidiu seguir em frente, como um cristão deve fazer. Lembrando-se das palavras do Senhor. No Salmo 23 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ao caminhar, ele percebeu o perigo ao seu redor, mas orou incessantemente, segurando firme sua espada, que é a palavra de Deus. Embora estivesse aterrorizado, ele encontrou conforto e coragem ao ouvir, vindo de longe, a voz de outro peregrino que estava adiante no mesmo caminho, tinha passado pelo Vale da Sombra da Morte. Como nós podemos encontrar consolo também uns nos outros, irmãos que já passaram por situações que nós estamos passando. Irmãos em Cristo, obviamente, que vão trazer conselhos bíblicos para nós. Então ele diz, as palavras que ele ouvia do homem que já tinha passado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Esse é o versículo do rei Davi. Ele passou, então, pelo vale da sombra da morte, perseguido por um rei. Você imagina, nós como cristãos, nós somos perseguidos já aqui no Brasil, em certa instância, na parte mais moral, jurídica, ética. Em outros países você tem uma perseguição também ferrenha. Você pode seguir o @de-braços-abertos, que é um Instagram, é uma plataforma de missões, que tem feito um serviço tão maravilhoso de alcançar várias nacionalidades, várias nações onde o evangelho é proibido de ser pregado. E eles fazem listagens para que você possa orar por esses países, pelos missionários desses países. Então, imagine você ser perseguido por um homem ou por um conjunto de 10 homens que querem muito a sua cabeça pelo fato de você ser cristão.
Imagina o rei Davi, que foi perseguido pelo próprio rei de Israel, o homem mais poderoso de Israel, o rei Saul. E colocou todo o exército à volta do rei Davi para persegui-lo, para caçá-lo, para matá-lo, para encontrá-lo com vida ou sem. E aquele que encontrasse receberia recompensa. Imagina você ser perseguido por todo um exército. E como Deus deu preservação e ao mesmo tempo a gratidão para Davi, passar pelo vale da sombra da morte, desfrutando de fato da companhia e da segurança que só tem em Cristo. Talvez um outro vale da sombra da morte para Davi tenha sido o momento em que Batseba agora estava grávida e ele foi exortado pelo profeta Natan e reconheceu o seu pecado tão terrível de ter adulterado com aquela mulher que era de Urias e ter matado o seu general de guerra, injustamente, homem íntegro, e agora o ventre de Batseba, né, a filha, o filho de Batseba que nasceria, estava doente para ser morto. Então Davi experimenta talvez ali um vale da sombra da morte emocional. Ele passa dias sem comer, vestido de pano de saco e cinza, orando, pedindo para que Deus intervisse e curasse o menino, mas não curou e o menino de fato morreu. Depois Davi se levanta do luto e, consolado pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável sempre, ele continua a sua vida. Aqui no Peregrino ele continua dizendo: a presença de Deus e a certeza de que não estava sozinho fortaleceram o cristão, permitindo-lhe continuar pelo caminho estreito. Esse trecho demonstra que mesmo nos momentos mais sombrios e difíceis, o apoio de Deus e a sua palavra são essenciais para manter o peregrino firme no caminho. Ele também reforça a importância da oração e da fé inabalável diante das dificuldades. Essa é a postura que eu e você precisamos ter diante do luto ou diante do vale da sombra da morte. Seja emocional, seja físico, seja fisiológico, seja de saúde, seja financeiro, seja uma crise na sua identidade. Permaneça firme no Senhor. Se agarre a Deus. Se agarre às verdades do Evangelho. Se agarre à palavra de Cristo. Veja que o peregrino aqui, o cristão, ele precisou se agarrar às palavras do rei Davi no Salmo 23. Se agarre às palavras do Senhor Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E ao mesmo tempo, Ele nos diz que quem crer nele, ainda que morra, viverá. É isso que a palavra de Deus nos diz. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos irmãos, que vocês possam descansar e receber todo o consolo, o conforto da parte de Deus para andarem nos caminhos estreitos do Senhor, apesar da dor e do sofrimento da perda. Que vocês possam ser gratos pelo tempo que passaram juntos com as pessoas queridas que vocês estão agora talvez enlutadas. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda, potencialize, Senhor Deus, essa gratidão em nossos corações, pelo tempo que passamos juntos, com as pessoas que amamos e que agora perdemos. Consola e conforta cada irmão e irmã, Senhor Deus, que está ouvindo esse programa nesse instante. E traz graça e favor e misericórdia. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém. Você vai continuar ainda com o programa, tem mais algumas informações aqui, músicas, avisos importantes. Eu quero te lembrar fortemente de você viver esse dia de forma abundante, que é fazer a sua devocional, fazer o seu culto familiar. E lembre que dia 26 de abril, sábado, é um dia inteiro de imersão, você vai ter a oportunidade de participar da 5ª edição do Casamento Abundante. É um evento que não tem fins lucrativos, mas tem um custo de aquisição, é um custo acessível para a gente poder organizar todo o evento. Tem custos nesse evento, né? Tem iluminação, tem palco, você tem ali material de apoio, vocês vão receber um caderninho para vocês fazerem algumas anotações e caneta e tudo o que é disponível para que você possa aprender o máximo possível sobre como construir um casamento abundante para a glória de Deus. Não é um evento só para casais que estão em crise, também para a restauração desses casais, mas também para casais que vivem casamentos saudáveis, mas querem aperfeiçoar algumas áreas de seu relacionamento, tá bom? Pela palavra de Deus. O meu próprio casamento, que eu considero abundante, que é maravilhoso, e o bom é quando a Andressa também concorda comigo, né? Porque ela também considera abundante. Se ela não considerasse, ia ser difícil. Mas nós consideramos o nosso casamento abundante e mesmo assim podemos afirmar que todos os anos, embora sejamos os ministradores, eu e a Andressa, todos os anos o nosso casamento é edificado e cresce após um evento do Casamento Abundante. É só um evento no ano, é só dia 26 de abril, então não perde essa oportunidade, se inscreve, o site é
gabrielcbo.com.br/casamento-abundante. Ou então vai no link da bio do meu perfil, GabrielCBO, lá no Instagram, e tem lá como você comprar no gabrielcbo.com.br/casamento-abundante, tá bom? Esse tracinho é o hífen, ok? Deus te abençoe abundantemente e até o próximo programa.